Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: responda ao chamado de Deus como estiver. A mudança e as bênçãos vêm ao caminhar. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Abençoa esse nosso dia. Dai-nos entendimento, sabedoria para esta palavra, Senhor. Remove do meio de nós tudo aquilo que não vem de Ti. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te amamos. Tende misericórdia de nós. O que é o chamado? O chamado é quando Deus precisa de você. Quando Deus quer usar da tua boca, usar do teu corpo, usar da tua vida para abençoar a vida de outras pessoas, para entregar mensagem para outras pessoas, para anunciar a salvação para outras pessoas. Só que na maior parte do tempo a gente se vê limitado no nosso próprio conhecimento. Nós somos o primeiro a achar que Deus não iria usar a gente porque nós não temos nada, né? Eu não entendo nada de religião, não sou mais capaz, não sou mais isso, e começa aquele monte de desculpa para simplesmente não fazer, por medo de fracassar. Mas a diferença é que Deus capacita quem Ele escolhe. Então, se Deus está te escolhendo, é porque Ele sabe que você pode cumprir a missão, né? E desculpa falar, mas Deus não está pedindo a tua opinião, Deus quer a tua obediência. E isso é muito curioso, porque Deus ele prefere usar as pessoas que estão no começo da sua conversão do que usar uma pessoa que muitas vezes ela é velha de igreja. Porque quando a gente se acostuma com Deus, é difícil distinguir o que é nós e o que é Deus, porque a gente meio que tenta trazer a religião para nossa crença, né? Eu sei até onde eu posso ir, eu sei até o que pode fazer, eu já tenho plena convicção do que agrada a Deus ou não, e muitas vezes é baseado nisso que a gente acaba julgando outras pessoas, né? Porque a gente acha que Deus quer fazer o que Ele quer e do jeito que Ele quer, né? Então, ao invés da gente amar, a gente passa a julgar e a condenar e a querer dizer até onde Deus pode ir ou não, o tamanho da misericórdia, o tamanho do perdão, quem é isso, quem é aquilo, porque a religião dele é melhor que a do outro, porque a do outro faz isso e a dele não faz, e começa aquele monte de discussão, né? A gente se perde no mandamento do amor ao mandamento do discutir o que ele acha. E as pessoas novas não, elas estão mais puras, né? Estão mais sem doutrina, estão mais encantadas com o primeiro amor de Deus, estão mais na necessidade, porque quem vive apartado de Deus, ele vê o poder de Jesus de uma forma totalmente diferente de uma pessoa que é nascida de dentro da igreja. Porque quem ouve falar de Jesus desde criança não tem aquela descoberta de quem nunca ouviu falar. Quem nunca ouviu falar, quando Jesus chega, ele causa uma transformação muito maior do que você crescer dentro de um lar onde as regras você já tem que ser respeitada, porque de certa forma o pai ou a mãe ele já impõe isso para a criança. Quem nasce totalmente distante não, ele tem a liberdade de certa forma a seu favor, e quando Deus entra na vida dessa pessoa, ela cumpre essas normas não porque o pai ou a mãe diz que tem que ser feito isso, mas porque assim Deus o quer, porque assim ele sente que isso é o melhor para a vida dele. Então, Deus ele vai chamar você, Deus ele vai pedir para que você faça as coisas, você não vai ter capacitação para isso no sentido de um estudo bíblico, de não saber muitas vezes o que falar. Eu me recordo a primeira vez que eu fui recrutado, eu acho que fazia, sei lá, uns 3 meses que eu tinha me convertido. Convertido não, né? Vamos usar o termo conversão, que eu tinha começado a acreditar em Deus, mas eu não estava acreditando daquele jeito, assim, minha nossa, Deus existe, eu não tenho nenhuma dúvida. Não, eu comecei a dar um lado, falei, tudo bem, vou ouvir o que você tem para falar, vamos dizer assim. E aí surgiu uma oportunidade, um amigo meu falou, tem umas pessoas que moram perto de casa e elas queriam receber uma palavra, uma oração, né? Você não vai lá comigo? Ele também não orava, ele também recém-convertido, e eu muito menos, né? Falei, tudo bem, vamos lá. Peguei uma Bíblia, a sensação de eu com a Bíblia embaixo do braço era a pior possível. Por quê?
porque eu era o primeiro que zoava os outros por eles carregarem uma Bíblia, que eu condenava todo mundo que tinha religião e tudo. E tava eu lá com a Bíblia embaixo do braço. E o curioso é que dentro da Bíblia eu não sabia onde estava nada, eu não tinha lido nada, não tinha. Só que eu só sabia uma passagem só e onde ela estava, e era a passagem que eu ia ler para a pessoa. Então eu estava carregando um livro repleto de conhecimento, mas a minha limitação me impunha a levar a um único lugar. E a gente foi nessa casa, conversou com as pessoas, leu a passagem para elas, e o Espírito Santo fez a obra em nós, né? Através da nossa obediência, ele entregou a mensagem que ele queria entregar e fez o que ele queria fazer. Quando a gente saiu de lá, meu amigo falou assim, nossa, falou bem, não sei o que, você preparou? Eu falei, não fiz nada, sei lá, veio, né? Ele falou, não, foi bom. E a gente começa a perceber que a obediência, né? Eu não disse não fiquei me arrumando motivo, simplesmente fui. Por mais que eu mesmo estava me condenando, eu simplesmente fui. Como diversas vezes que Deus pediu para mim, eu simplesmente fui. Não era o mais capaz, não era o mais preparado, não era mais nada. Conhecia muitas pessoas que iriam dar conta muito melhor do que eu. E hoje a gente vê o tamanho que isso foi se tornando simplesmente por um sim. Há 12 anos atrás. Há 12 anos atrás eu persigo esse céu, eu persigo esse Jesus, eu tento entregar essa mensagem que para mim fez toda a diferença na minha vida. Fez toda a diferença na minha vida. E o curioso que Deus ele sempre esteve lá. O problema é que eu sempre dei as costas para ele. E é engraçado também outra coisa, que às vezes a gente pensa que para ajudar os outros a gente precisa ser rico ou precisa estar pronto, né? Deus ele veio me transformando conforme eu fui caminhando. Nem sempre que eu entreguei a mensagem para as pessoas eu era o exemplo de qualquer coisa, e eu não sou exemplo de nada. E esse é o ponto. Ninguém vai ser exemplo, só Jesus. Mas toda vez que o Espírito Santo estiver conosco, nós tivemos a obediência a Deus, nós estivermos sentindo que nós estamos fazendo aquilo por amor, sem interesse próprio, sem nada, com certeza que Deus vai agir em nós. Porque quando é eu agindo, eu vou agir pelos meus interesses, nem que for para outra pessoa ficar com uma impressão boa de mim. Olha como eu sou bom, olha como eu sou... Eu não tenho esse tipo de sentimento em mim. Eu não me importo muito com o que os outros pensam, mas levo muito em consideração aquilo que Deus possa pensar de mim. E Ele sabe até onde eu posso ir, Ele sabe das minhas limitações, Ele sabe onde eu preciso dEle para me capacitar. E isso é o mais importante. E também uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer é não ficar olhando, por exemplo, poxa, alguém está pedindo alguma coisa para você, não sei, de repente uma cesta básica, um trocado para comer alguma coisa, não sei o quê, e você simplesmente fala, não tenho o suficiente, então não vou dar nada. Mas um dia que eu for rico, eu vou ajudar muito as pessoas. Não, mas o dia que eu tiver, eu vou... O dia... Cara, e esse dia nunca chega, e você vive uma vida inteira sem nunca ter feito o bem para ninguém. E olha para você ver que coisa curiosa, isso que a gente está falando sobre Deus escolher as pessoas sem a capacitação, ela é bíblica. Lá em 1 Coríntios 1, versículo 26, está escrito assim: irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Percebe que Deus escolheu as pessoas mais simples para confiar a mensagem dele, para que elas pudessem entregar. Porque senão, o que ia acontecer? Ia ser mérito humano. Não ia ter nada de divino. Não, ele fala bem porque ele estudou bem. Não, ele foi formado para ser feito isso. Não, ele se dedicou. Cara, para Deus, então por que tem o Espírito Santo? Se eu vou lá e me capacito, e eu estudo, e eu escolho, e eu faço, e eu. Escuto eu, e eu. Cara, então tira Deus. Killer Deus, não precisa. Sem necessidade. Agora você pega uma pessoa que não teve estudo, que não teve nada, e você nota que na fala dela tem muito mais do que ela pode oferecer, é Deus agindo. Eu canso, às vezes fica repetitivo eu falar que eu não tenho faculdade e o meu trabalho é com computadores, né? Eu não tenho formação superior de nada e tenho um livro publicado e mais 2 escritos. Tenho um CD de música gravado e não sou músico, não me sinto capaz de nada.
Mas quando é para Deus, Deus ele vai lá e me usa e acaba saindo alguma coisa. Espero em breve poder voltar a colocar as músicas. Eu tenho bastante músicas feitas, né? E também faço música não para ser músico, não para ser artista, não para ser nada, nem para ganhar nada e nada. Eu faço porque no meio do processo de construção dessas coisas, as pessoas que se envolvem, todos nós somos abençoados. Sem contar as pessoas que também recebem são abençoadas. E para mim isso é importante, porque dessa vida nada se leva. Então, já que não vamos levar nada, vamos dividir o amor que a gente recebe. E às vezes é curioso que como a gente às vezes olha para uma pessoa e já não gosta da pessoa sem que a pessoa tenha feito nada. Tem pessoas que são mais duras, tem pessoas que são menos amáveis, vamos dizer assim. Só que na palavra de Deus, Deus diz que nós temos que amar todas as pessoas. E hoje eu me peguei vendo de repente alguém enquanto eu tomava café e eu olhei e falei, parece que eu não gosto muito dessa pessoa. E Deus olhou para mim e disse assim, não gosta por quê? Eu não pedi para amar todos? Então você pode, com esse olhar de não gosto de alguém, você deleta do teu vocabulário. E encontre dentro de você, encontre na sua oração, encontre no seu discernimento, encontre na sua sabedoria uma forma de amar a todos. Porque se você amar apenas aqueles que te amam, o que você está fazendo de diferente de qualquer pessoa que não acredita em mim? E é justamente isso. Se a gente parar na nossa limitação, toda vez eu paro no meu limite, como é que Deus pode trabalhar na minha vida? Deus não pode. Deus não pode, porque eu simplesmente fui lá e limitei o poder dele, porque a fé é a base de tudo. Se eu não acredito que aquilo possa ser mudado, não vai ser mudado. Simples assim. Todos os dias Deus entrega uma mensagem que ela é tão completa, tão rica e tão poderosa, só que o problema é que nem sempre nós temos o discernimento de ouvir essa mensagem e entender até onde ela pode ir. O que a gente não percebe é aquilo exatamente que Deus diz, olha, meu povo ele perece por falta de conhecimento. E o mais curioso também, que lá em 1 Pedro 5, versículo 10, Deus diz assim, o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Percebe que a palavra está dizendo claro, olha, vocês foram chamados, vocês estavam em sofrimento, vocês estavam em desvantagem, e pelas qualidades e atributos que vêm depois, você percebe que a pessoa estava no chão, estava sem alicerce, estava sem base. E conforme a gente foi caminhando baseado nesse chamado, Deus restaurou, Deus confirmou, Deus fortaleceu. Percebe que a obediência a Deus, ela traz tanto bem para quem a gente apresenta, quanto bem para a gente que faz o bem. Então, muitas vezes, o que está faltando na sua vida é você pegar esse conhecimento que você já tem de Deus e dividir com outras pessoas, porque esse Deus só para mim, esse Deus só para minha família, esse Deus que é guardadinho, esse Deus fechadinho, ele não tem te levado para lugar nenhum, não sei se você percebeu. Esse amor meu, a minha família... Cara, eu tenho uma dificuldade tão grande com isso do eu e do meu que chega a dar... Porque é muito egoísmo, é muito egoísmo. Se Deus diz onde 2 ou mais estiverem, o eu sozinho não chega em lugar nenhum não, é 2 ou mais, é mais pessoas. Só a minha família, a sua casa pode servir ao Senhor, mas eu não vejo isso dando certo muito. Você olha essas notícias do mundo gospel, o tempo todo tem alguma coisa que está fora do padrão do que deveria ser. O tempo todo. E nós estamos nos conduzindo através de uma mensagem que ela é totalmente modificada e desestruturada. Totalmente. Só que uma coisa que a gente tem que entender e perceber é que eu tenho a minha escolha sobre Jesus, o meu pai tem a escolha, a minha mãe tem a escolha, o filho tem a escolha e tudo. Eu não posso impor a ninguém. Todos nós temos que colocar Deus em primeiro lugar da nossa vida. Essa ideia dessa massa, olha, é filho de pastor, então vai... Não, filho de pastor vai ser o pior que você puder olhar. Por quê? Porque ele não recebeu Cristo, ele recebeu o Pai, recebeu uma doutrina imposta. Como que ele vai ser uma nova criatura se ele não descobriu Jesus?
Ele tem que sentir o chamado. Aí fica lá fazendo profecia. Não, porque você... bibibi, e no fim não cai. Eu não vejo, é engraçado, né? Eu vejo muitas profecias e quando ela não se cumpre, aí fica lá. E aí? Fica, não tem nada, não tem nada. Falou besteira e nada. Então fala menos. Fala menos, quer ser a autoridade de Deus. Eu prego, eu de novo. Uhul, ihi. E aí? Não edifica nada. Dá 10 profecias, uma acontece, lá, tá vendo? O irmão é varão, falou, as outras não, faz de conta que não ouviu. Parar com esse tipo de coisa. Chega de ficar perguntando pros outros, o que vai ser? Me dá uma revelação, me dá não sei o que, Cara, caminha do jeito que tiver que caminhar, porque se você tiver com Deus, você vai chegar num bom lugar, você vai ser uma boa pessoa, tua vida vai ser transformada, e é isso. É vivendo e obedecendo, é pegando o chamado do jeito que você tiver. Não importa se hoje você usa droga, não importa se hoje você bebe, não importa se hoje você não vive do jeito certo, não importa nada disso para Deus. Ele quer te usar, Ele quer que você entregue, Ele quer que você pegue teus amigos, que é tudo muito doido, e você vai levar a palavra, e através da tua vida Ele vai transformar outra vida, e dessa vida vai outra vida, e nós vamos levando essa corrente onde ninguém chegaria. Para todos aqueles que a igreja deu as costas, nós vamos levar a mensagem, e é isso aí. Teu casamento pode não estar perfeito, a tua vida pode não estar perfeita, o teu relacionamento não está perfeito, no teu trabalho não está perfeito, e não tem nada imperfeito, e no mundo só tem gente imperfeita, tem nego que rouba, tem gente que mata, tem gente que isso, e tem gente de tudo quanto é tipo, e nós estamos tudo no mesmo barco, ou nós se salvamos todo mundo junto, ou ninguém se salva. E é isso, nós vamos ter que amar a todos e dar um jeito de carregar todo mundo. Todo mundo. E é isso. Desse tamanho a coisa. Não é à toa que Deus fala que muito é o trabalho e poucos são os operários. Então, meu querido, se você está sentindo o teu chamado, ainda que você não se sinta capaz, vamos começar. Vamos começar. O meu chamado, ele começou quando eu aceitei fazer um acampamento da igreja a pedido do meu pai. E nem acreditar em Deus eu acreditava. Só que Deus, ele já tinha algo preparado para mim desde quando eu não acreditava. E você acha que Deus não tem algo preparado para você? Se vocês quiserem esse mesmo acampamento que eu fiz, eu vou postar. Ele vai ter agora, porque ele tem uma vez por ano, de acordo com as idades. Eu vou postar embaixo a foto, tem o telefone lá, eu não faço parte, não tô nada. Eu tô dizendo, também não vou falar para você que você vai lá, você vai amar ou não. Tô dizendo, foi aqui que eu vim e foi aqui que eu fiz. Tá? Então, se alguém se interessar, quiser ter um aprofundamento, alguma coisa, entre em contato lá, conversa lá, vê lá e tá, certo? Só estou dizendo que na minha vida, o meu chamado, ele começou ali. E foi muito bom, tá? Então, para quem quiser, não olhe a placa, essa evangélica. Cara, você não é nada, porque a partir do momento que você se intitula antes de Cristo alguma coisa, eu sou cristão. A minha religião é Cristo. O meu templo é o meu corpo. E a minha palavra é a palavra de Deus, é o que está na Bíblia. É isso. Não venho abaixo, não tem autoridade acima de Cristo para mim, não. Então, você já fica lá olhando, porque é isso, porque é aquilo. Cara, não põe empecilho. Para mim foi excelente, foi ótimo. Foi ótimo. Tá? Eu jamais ofereceria ou falaria algo que seria ruim para qualquer um de vocês. Tá? Então eu vou deixar aqui, fica aberto, quem sentir, quem quiser, entre em contato, faz. Quem não quiser, não faz. E estamos tudo junto, e estamos tudo muito bem. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o amor de Cristo que nos uniu, continue nos unindo e continue nos levando. Amém? Um abraço, fiquem com Deus.